Um gay falando que é um comunista radical. Radical. Que caneca do Tigrinho? É caneca radical, porra. Radical. Radical, ó. Vocês não estão vendo o radicalismo aqui? Faça mil favor. O pessoal tá com o cérebro virando gelatina por causa do Tigrinho. Esses peixes aí vão transar ao vivo? Eu espero muito que sim. Seria uma coisa fantástica de se testemunhar. Mas aí, a maior parte dos peixes... Me corrijam se eu estiver errado. Soltam os ovos e aí os peixes soltam os gametas em cima dos ovos, fora do corpo, né? É assim que funciona, né? No Procurando Nemo é assim que eles ensinam, não é? Não é assim que funciona? A multiplicação dos peixes ao vivo me pegou um pouco, eu confesso. Os peixes ósseos, sim. Peixes de cartilagem, como o tubarão, a fertilização é interna, tá? Então eles transam, é isso que você quer me dizer. Eles fazem sexo. Eles cometem o coito-sexo, basicamente. Entendi. Bom, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. A gente tá aqui na nossa live, que é a live de responder perguntas e responder respostas e tudo que estiver entre as duas coisas, né? É também a live de ignorar perguntas canalhas. Então, tudo isso faz parte do entretenimento público. Tomando um bom gimo, chá de hortelã. Essa é a primeira live de perguntas e respostas que a gente faz em um mês. Vou dar o recado de novo, caso vocês não tenham visto a live de quinta-feira. Nós tivemos aí em recesso porque eu precisava cuidar de um problema de saúde meu. Mas vem aí, né? Eu falei na quinta-feira que eu aprendi a não fazer promessas, porque eu tenho o hábito de não cumpri-las. E eu tô intrigado com o que tá no aquário. É tipo uma escultura, que louco isso. Enfim. E aí, provavelmente, nós teremos coisas acumuladas pra responder hoje. Então, hoje é uma live muito oportuna. Então, deixa eu começar a observar o movimento no chat. Você acredita numa possível... JP Mota mandou. Você acredita numa possível aliança entre as diferentes organizações de esquerda? Explica também por que tiveram os processos de Moscou. Vai, vamos lá. A aliança entre diferentes organizações de esquerda. Eu vou responder de uma forma genérica e depois de uma forma mais precisa. Não existe nenhuma revolução, e eu estou falando em revolução porque eu sou do campo da esquerda revolucionária, que, de fato, não só acredita que uma revolução é possível, mas acredita que ela é necessária e que trabalha para que ela seja executada. Então, vou falar do meu campo. A gente não tá aqui para rebaixar nada. Não existe nenhuma revolução que aconteceu sem alianças. Nenhuma. Vocês não conseguem encontrar isso. Se vocês procurarem na história partidos e movimentos revolucionários que se isolaram, geralmente eles foram mal sucedidos. Alianças são necessárias porque a gente vive numa sociedade de classes, que tem luta de classes, disputa de classes, divisão de classes, divergência ideológica. Não é tudo purista como a gente imagina. Então, você acredita que é possível? Eu vou responder de uma maneira mais materialista. Eu acredito que é imprescindível para que a gente tenha um movimento bem sucedido. Agora. Como você fez a pergunta de maneira muito ampla, eu acho que eu vou responder de maneira igualmente ampla. Uma aliança entre as diferentes organizações de esquerda. Bom, você não categorizou quais. Então você quer dizer aliança entre as organizações de esquerda do campo marxista-leninista revolucionário? Aliança entre as organizações de esquerda do campo político-partidário? Aliança da esquerda que reivindica uma ruptura com o capitalismo? Essa pergunta é muito ampla. E cada uma dessas coisas que eu falei tem uma resposta diferente. Então, não dá pra responder assim de maneira genérica sem ser impreciso. Aí é uma resposta dupla. E a respeito de processos de Moscou, eu preciso me abster de responder assim de improviso, porque é um tópico tão sensível que é impossível eu respondendo de cabeça não errar. Eu recomendo você procurar no canal do João Carvalho a respeito dos processos de Moscou. Eu acho que ele é o que tem o trabalho mais completo a respeito disso, mas ainda nós temos que produzir mais material a respeito, porque é um dos tópicos espinhosos e que é instrumentalizado por certas alas aí pra desmobilizar militância marxista-leninista. Esse era o meu objetivo quando eu planejei fazer o finado vídeo do Stalin, que era conseguir impedir que certos factoides históricos fossem usados com o objetivo de desmobilizar a militância. Mas eu sou só um, eu tenho muita coisa pra fazer e eu acabei julgando que tem coisas mais importantes pra colocar na frente dessa fila. Stalin 2, o inimigo ainda é o mesmo, que é a burguesia no caso. Se vocês querem um exemplo histórico de aliança, os bolcheviques se aliaram com os socialistas revolucionários de esquerda. O Partido Socialista Revolucionário era um partido que não dá pra dizer que ele não era nem socialista, tampouco revolucionário. E a Revolução Chinesa nem se fala, o Mao Zedong era o cara das alianças, né? Você acha que existem burgueses traidores de classe? Não é o que eu acho. Existem, né? Não tá muito a questão de eu achar nada. Tem esse fulano aqui, né? Esse fulano é o burguês traidor de classe. Eu falei da Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa teve vários burgueses traidores de classe. Lula Zedong, não. É que o Mao Zedong se aliou pra avançar. Diferente do Lula que se alia pra retroceder. Ian, uns amigos europeus me chamaram de tanque por não achar que a China, Rússia e Coreia são ditaduras malvadonas que matam melões. O que é tanque? Bom, primeiro eu vou dizer que tem que acabar o eurocomunismo.
Pra quem já manja mais do nosso campo, eu só vou começar respondendo dizendo que tem que acabar o eurocomunismo, mas é o que o camarada aqui falou. Te chamaram de um stalinismo. Ô, caramba. Te chamaram de stalinismo, exatamente. Tank é um sinal... Gostei dessa resposta também, vocês estão respondendo melhor que eu. Tank é um sinal de que seus amigos são liberais. Tank é uma expressão que surge em 1956 por conta da invasão, da intervenção soviética, né, na Hungria. Depois disso, vira sinônimo de comunismo totalitário soviético oriental despótico. Basicamente, significa que seus amigos são liberais. Todo o campo marxista-leninista que reivindica as revoluções que realmente avançaram no planeta Terra são chamados de tanques por eurocomunistas, por uma gama bastante robusta de anarquistas do norte global e de sociais-democratas eu mais vejo nos Estados Unidos. Então tem que acabar o esquerdunidense, tem que acabar o eurocomunismo também. Eurocomunismo é anticomunismo, como diria Evair Rocha, né? Por isso que eu gosto de ter chat, eu não quero abrir mão de live por causa disso. Tem que se fuder. Exatamente. Tem que se fuder. Qual a sua opinião sobre Jogos Olímpicos? Irmão, eu pratico ioiô como esporte. Sabe qual que é a minha opinião sobre esporte? Eu não tenho opinião sobre esporte. Eu não sou uma pessoa qualificada. Ah, e também fala português alienígena filha da puta, né? A respeito de tank. O cara meteu tank no vídeo, você já sabe que você não precisa levar a sério o que ele tá falando. Oi, Ian, belezinha? Eu queria entender melhor quais são as discordâncias que os marxistas-leninistas têm com o maoísmo. Olha, camarada, eu vou dizer que falar sobre isso numa live é o equivalente a enfiar o seu pau num vespeiro. Então eu peço encarecidamente pra me abster de responder, porque eu quero preservar a minha saúde mental e física, não respondendo esse tipo de coisa, tá bom? Falei da maneira mais científica possível pra você entender bem do que se trata aqui. E desculpa pra todas as pessoas que estão assistindo com a avó na televisão, né? E a camisa é cada vez mais gay, cada vez mais comunismo, né? Onde você fez esse resumir? Se puder passar o Instagram, passo sim. A pessoa que fez a minha tatuagem, todas as minhas tatuagens, né? Vocês estão vendo aqui, é a mesma. Foi um camarada chamado Gregório Marangoni. Eu vou colocar o Instagram dele aqui. O Gregório atende em Londrina e em São Paulo. Eu vou deixar aqui. E ele é de esquerda radical, apesar de ser de Londrina, né? É uma coisa que é bom falar. Então, ele não faz só Irezumi. Ele tatua só em preto e cinza. Ele faz muitas tatuagens de muitos estilos. A minha é Irezumi porque eu gosto. Mas é isso aí. Façam boas tatuagens, por favor. Parei com as lives na Twitch porque a Twitch trata os criadores muito mal. Eles são muito... Claro, o Google e o YouTube não são exemplo pra nada, mas a Twitch é excessivamente filha da puta, assim, com os criadores. Bia Souza não reconhece Israel como Estado legítimo. Eu gostei que é Ipon em sionista, né? E eu quero falar uma coisa a respeito disso, tá? Eu vi pessoas falando assim, mas a judoca lá de Israel não tem nada a ver com o Estado dela. Gente, eu vou dizer uma coisa. Israel não devia estar nas Olimpíadas. E se essa judoca fosse, por exemplo... uma rara israelense antisionista, que existe, mas é raro, ela se recusaria a participar dos Jogos Olímpicos. Porque participar dos Jogos Olímpicos é ser conivente com o que está acontecendo. E aí já responderam, ela é militar. É muito difícil ser de Israel e não ser militar, porque o serviço militar lá é obrigatório para todo mundo. Então assim, deita as costas dela no chão. É assim que a gente tem que tratar sionista. Claro que ela é sionista. Se ela tá participando das Olimpíadas, ela é. Gente, imaginem o seguinte, imagina que o país de vocês está cometendo um genocídio a céu aberto, televisionado e registrado. E aí vai ter um evento internacional representando a bandeira do seu país. Você que tem o mínimo senso de decência ia participar disso? Eu não preciso responder, né? Vocês já sabem a resposta. Giga, obrigado pelos R$40, caramba. O termo reaça pra mim é confuso, pode elucidar? Claro, o termo reaça vem de reacionário e mesmo assim pode confundir porque parece que tem a ver com reagir. Parece que tem a ver com alguma coisa que está reagindo. Reacionário... é uma pessoa que quer reaviver o passado. Então, se você entender a etimologia da palavra, você não vai esquecer mais. O reacionário é o cara que quer voltar pro passado. Pensa no sentido do Bolsonaro ser reacionário. O Bolsonaro é um grande apologista da ditadura militar. Ele é um reacionário porque ele fala, os bons tempos mesmo eram na época que eu apanhava de cinta do meu pai, trabalhava com 12 anos de idade e a gente tinha ditadura militar. O reacionário, aí reaça, é a pessoa que quer reaviver o passado, certo? Tô explicando porque esse termo já me confundiu também no passado. Você pode comentar sobre a Aliança do Sahel? Cara, eu não sei. Isso aqui eu não domino mesmo. Eu vou recomendar um camarada aqui, que é o que eu mais vi falando de maneira qualificada sobre isso, até porque ele convida especialistas para falar sobre, que é o João Cláudio Pitilo, do canal Guerra Patriótica. Eu convidei ele aqui pro canal quando teve as eleições na França, as eleições para a União Europeia, que a França teve um avanço bastante significativo aí da extrema-direita, e o canal dele tá falando da Aliança do Sahel de maneira mais qualificada. Eu não sou especialista em África e a gente não tem fontes de notícias bastante
como que eu posso dizer? Abundantes. Não temos fontes de notícia abundantes em línguas que eu consigo ler para analisar a questão de maneira mais objetiva. Então eu não domino, não corri atrás também, confesso, é muita coisa para entender. Mas o João Cláudio Pitillo, ele estuda muito geopolítica e ele é um cara que eu tenho acompanhado para ver sobre a Aliança do Sahel, né? Do Sahel, gente. O Sahel abaixo do deserto do Saara, tá? Na África. Como funciona a teoria do valor em... deve ser isso, né? Como funciona a teoria do valor em setores de serviços como marketing e programação? Obrigado pelos R$20. Cara, nossa, você tá entrando numa coisa de economia política muito difícil de explicar. Mas pensa que uma das dinâmicas que o Marx descreve a respeito da teoria do valor se aplica aos setores de serviços de maneira bastante direta, assim, não é uma coisa que se diferencia muito. Que é o lucro de uma empresa, mesmo que seja de marketing, vem da diferença entre o seu salário e o que a empresa recebe pelo serviço. Então, isso vem de como se calcula o seu salário. Que a teoria do valor ela é mais complicada. Não é só o trabalho socialmente necessário, a média do trabalho socialmente necessário para criar um objeto de bem de consumo numa fábrica, não é só isso. Eu acho que fica mais fácil de você entender quando você entende a teoria do valor aplicado a como se calcula salários. Levando em consideração de que o salário é calculado também, o centro do salário é em torno do valor que os trabalhadores precisam para se reproduzir como classe. Então, a teoria do valor, ela se aplica nesse cálculo de salários, porque é isso que faz com que a mais-valia seja possível nesse setor. Eu sei que eu tô falando muito jargão, mas a questão é, se não houvesse mais-valia nesse setor, não haveria mecanismo de lucro dentro dele. E a gente sabe muito bem que existe esse mecanismo de lucro. A questão é que faz ficar difícil de identificar isso, é que o Marx não utiliza o setor de serviços como exemplo no Capital. Ele está se preocupando com a produção de bens de consumo. Ele está se preocupando com a circulação do capital dentro da indústria. E por que ele faz isso? Porque a indústria antecede o setor de serviços. Ela se forma primeiro e ela é a base do setor de serviços. Não existe o setor de serviços sem a base da indústria sustentando a materialidade da estrutura capitalista. Mas aí eu vou te recomendar um livro. Será que eu tenho ele aqui? Eu vou tentar achar o livro que explica isso um pouco melhor. Eu vou tentar. Achei. Esse livro aqui é bacana para explicar mais-valia no setor de serviços, tá? Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado de Serviços na Era Digital, do Ricardo Antunes. Esse livro aqui levanta os textos do Marx que versam mais ou menos sobre o setor que não é da produção de bens de consumo, para falar sobre mais-valia e valor nos serviços, tá? Lógico que explicando de cabeça, eu li esse livro 2 anos atrás, sei lá, 3 anos atrás, eu não vou lembrar, né? Eu não sou economista político também, mas eu recomendo essa leitura. Inclusive, eu recomendo essa leitura para todo mundo, tá, gente? Porque a gente tá vendo a ascensão do trabalho uberizado, né? E o Ricardo Antunes é um dos teóricos que é minha referência para entender melhor marxismo aplicado a trabalho uberizado, tá? Pode recomendar algum livro para aprender mais sobre o MST e a sua história? Sim. Deixa eu achar aqui um livro que eu vou recomendar a respeito de história da luta pela terra. Tô procurando o livro aqui, gente. Só um segundo. Esse livro aqui é uma série que é massa. Inclusive, se você quiser a melhor editora para esse tema, é a Expressão Popular. Talvez vocês não saibam que o MST tem uma editora chamada Expressão Popular. Se você procurar no catálogo da Expressão Popular, vocês encontram muitos livros interessantes a respeito de questão agrária. Eu vou recomendar essa série aqui, ó. Se você quer entender bem questão agrária no Brasil, essa série aqui é a Lapada Seca. A Questão Agrária no Brasil, volume 1, né, que é o que eu tô mostrando, mas é uma série. Esse aqui é a braba. E recomendo a Expressão Popular, no geral, Expressão Popular. Vocês não estão vendo meu mouse, né? Mas enfim, para livros sobre questão agrária e a história do MST, beleza? Você já viu os vídeos do André Groppo? Eu acho ele maravilhoso. Adoro ele. Eu conheci ele com o vídeo do Cachorro Cósmico. E aí eu não perco um agora, eu adoro. O vídeo dele sobre as meninas superpoderosas é de uma lisergia, sabe? E é tão bem executado tecnicamente, assim, que me deixou meio de cara ainda. Ah, essa pergunta é legal. Existe algum outro conflito de classes para além do proletariado e burguesia? Bom, vamos lá. Nós vivemos numa sociedade de classes, né? Não somos a única sociedade de classes, digo sociedade capitalista, mas vivemos numa sociedade de classes, né? Para resumir um pouco, eu vou falar mais do capitalismo, então. O Marx, ele não diz que o proletariado e a burguesia são as únicas classes. O que ele diz é que são as classes fundamentais. Proletariado e burguesia são as classes fundamentais. Inclusive, no volume 3 do Capital, que está incompleto, o Marx chega a dizer que tem 3 classes fundamentais. Burguesia, proletariado e, eu não lembro como é que ele coloca, mas as pessoas que vivem da renda da terra. Então, rentistas, eu acho que ele coloca com essa palavra, rentistas. Mas esse capítulo está incompleto. Então a gente não sabe exatamente onde o Marx queria chegar com isso. O que acontece? Existem outras classes na sociedade capitalista. A questão é que essas classes têm uma dinâmica diferente. O Marx diz,
proletários e burguesia, porque na sociedade capitalista todas as classes tendem a se tornar proletários ou burgueses. A maior parte proletários, né? Já explico. Nós temos outras classes, por exemplo, nós temos a pequena burguesia. O que é a pequena burguesia? É a que detém a pequena propriedade, o pequeno capital, mas ainda depende do seu trabalho e está sempre na iminência de perder o seu capital. O que o capital faz? Ele tende a fazer com que a pequena burguesia se torne proletária. E a gente viu isso, inclusive, na pandemia. Nós vimos pequenos empresários de setores assim que foram muito prejudicados durante a pandemia, voltando a ser proletários. E o campesinato, segundo Marx, né, segundo a leitura do Marx, é um resquício do modo de produção anterior. Então, o modo de produção anterior, que era o modo de produção feudal, tô falando da Europa, né, porque é o que ele está analisando, legou para o capitalismo um resquício de classes. E um dos resquícios de classes é o campesinato e, inclusive, na Europa, a aristocracia. Porque a Europa ainda tem aristocracia. Lembrando que a Espanha tem rei, né? Lembrando que o Reino Unido tem rei e rainha, tem família real, que é dona de terras, que tem privilégio de sangue. Isso ainda existe. Conflitos de classes. Aí é que tá uma coisa interessante. E a pessoa que escreve sobre isso de maneira primorosa é o Mao Zedong. Mao Zedong tem um livro que compila isso, eu recomendo a leitura, inclusive. Todo mundo conhece o livro vermelho do Mao Zedong, mas tem um outro livro clássico dele, que é os 5 Teses Filosóficas. Nos 5 Teses Filosóficas, o Mao Zedong versa sobre classes antagônicas e classes não antagônicas. E é aí que está a chave de entender o que você está falando. Existem conflitos de classes, por exemplo, entre proletário e campesinato, entre proletário e, vamos colocar mais uma classe aqui que a gente pode identificar, por exemplo, no capitalismo brasileiro, subproletário. Porque, por exemplo, o proletário é o que vende a sua força de trabalho em troca de salário. A gente tem uma massa de pessoas no Brasil que querem vender a sua força de trabalho e não encontram quem compre. É aí que surge o engraxate, é aí que surge o flanelinha, é aí que surge bico. O bico surge nas margens da sociedade capitalista e no Brasil, as pessoas que vivem de bico são uma massa gigantesca de pessoas. É uma quantidade muito, muito grande de pessoas. A gente pode chamar essa categoria de subproletariado. Existem conflitos de classes entre proletários e subproletários ou proletários e camponeses? Sim. Só que o que acontece? Existem contradições, exatamente, existem contradições de classes que são antagônicas e existem contradições de classes que são não antagônicas. O que isso quer dizer? As contradições de classe entre proletários e burgueses são sempre antagônicas. Sempre. Elas são insolúveis. Elas só se resolvem com a extinção de uma das duas classes. E, como não existe sociedade sem trabalho, ela só se resolve com a extinção da classe que é a classe parasita, que é a burguesia, que é a classe que perdeu a sua função histórica já, faz muito tempo. Agora, os conflitos entre proletários e camponeses são não antagônicos. Eles podem existir, mas eles são solúveis, porque são classes que têm interesses em comum. E isso o Mao Zedong explica de maneira primorosa, porque ele fala que identificar esses interesses é fundamental para saber quem são os inimigos do povo. Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, depois de dar todo o panorama. Existem conflitos para além de proletários e burgueses? Sim, mas a maior parte deles são não antagônicos. Uma sociedade que elimina a burguesia como classe pode caminhar em direção à solução desses conflitos para caminhar em direção a uma sociedade sem classes sociais. O Aquário tá com aulas vivas. Aulas vivas. Nada mal, exatamente, nada mal. Eu adorei essa pergunta aqui. O que você acha daquele TikTok que fala de você? Gente, tem 5 zilhões de TikToks que falam mal de mim, tá? Zilhão de bilhão, de trilhão, de bilhão. Então você vai precisar ser mais específica. Provavelmente a minha resposta vai ser: não vou responder, porque eu não engajo com treta. Mas eu gostei da pergunta, assim. Ele tá falando daquele lá, né? Como responder alguém que diz que os burgueses são ricos porque trabalham? Olha que interessante, deixa eu ver se eu acho uma notícia. Essa notícia aqui eu acho que ilustra muito bem. Saca só, vou printar a tela aqui pra não ter que trocar. A resposta complexa é ler o capítulo do Capital, o capítulo 24 do primeiro volume do Capital, que é sobre a assim chamada acumulação primitiva. Lá o Marx explica isso de maneira histórica. Mas se você quer uma resposta rápida, deixa eu só te mostrar um print. Famílias mais ricas de Florença, na Itália, são as mesmas em 1427 e 2011. As famílias ricas de Florença são as mesmas há 600 anos.
Então, a pessoa que fala isso, burguês ficou rico porque trabalha, não vai ler o volume 1 do Capital pra aprender a historiografia por trás disso. Então só mostra essa notícia. As famílias ricas de Florença são as mesmas há 600 anos. Como é que isso aqui é trabalho? Em que planeta isso aqui é trabalho? E aí falam que os comunistas querem uma sociedade no qual tudo é de graça e eles não precisam trabalhar. O filho de aristocrata, filho de burguês, filho de milionário é o quê? Por que as pessoas que nascem em berço de ouro têm o direito de viverem sem trabalhar e ainda serem glorificadas por isso? Sim, 600 anos trabalhando, exatamente. Tenho certeza absoluta que são 600 anos trabalhando. Não é que o capital deles é aplicado pra valorizar, né? Lula, eu quero dinheiro sem trabalhar. Eu não quero mais trabalhar, Zé Pilantra. É exatamente isso, né? Eu não quero mais trabalhar, Zé Pilantra. Eu fico reticente de fazer um Porque Odiamos Barack Obama agora, porque o cara tá vivo, né? E não tá muito velho, dá tempo de fazer muita merda ainda. Dá tempo dele virar presidente de novo. Então, vamos esperar ele terminar, né? É possível uma aliança entre comunistas e anarquistas? Eu te dou uma dica, pergunta pra eles. Você vai adorar a resposta. Pergunta pra mim, não, pergunta pra eles. Como provar verdadeiras as proposições de Marx e outros? Não sei quais você tá falando. Porque isso aqui é um pouco inversão do ônus da prova, tá? Isso aqui é, quem acusa o Marx de estar errado, tem que provar que ele tá errado. E o que a gente vê é uma falta de pessoas conseguindo provar que ele tá errado. O que a gente consegue ver, e assim, o Marx tem uma miríade de teorias, o marxismo é uma filosofia super complicada, e o que a gente vê são pessoas tentando provar certos pontos do Marx como estando errados por interesses de classes. Eu dou um exemplo, é fundamental para os economistas burgueses tentarem desqualificar a teoria do valor. Porque a teoria do valor revela o mecanismo de exploração. E os economistas burgueses nunca vão admitir que existe exploração no capitalismo. Então, esse é um dos pontos, tá? A gente tem o exemplo, por exemplo, do Keynes até, que diz que existe teoria do valor, mas que ela não é relevante. Mas é justamente, o que eles tentam fazer não é desqualificar porque ela tá errada, mas desqualificar porque ela revela o mecanismo mais profundo do capitalismo, que é a exploração de classe. Qual país não socialista você gostaria de conhecer? Ah, interessante essa pergunta, obrigado pelos R$20. Cara, boa pergunta. País não socialista. Bom, eu acho que seria interessante conhecer países da América Latina pra ficar mais próximo, assim, dos nossos. Ah, depois que eu conheci a história do Haiti, depois que eu estudei bastante, eu fiquei interessado em conhecer o país, né? Apesar dele estar num tumulto fuderoso agora. Tô pensando, mas acho que muitos. Eu tenho lido sobre o Amilcar Cabral e fiquei muito interessado em conhecer Guiné-Bissau também. O camarada aí falou que Bolívia vale muito a pena. Conhecer, tipo, Guiné-Bissau e Cabo Verde me interessou. Fiquei curioso pra conhecer os lugares. E eu estudei o Irã na minha pesquisa da faculdade, aí eu fiquei tão familiarizado com os lugares que eu fiquei curioso pra conhecer o Irã também. Agora, país socialista, a Coreia, não tenho a menor dúvida. Conhecer o Butão. Tem espaço... agora eu tava com dificuldade de decifrar aqui. Tem espaço pra segurança da informação no socialismo. Obrigado pelos R$30. Cara, se você não conhece o Teclas, né? É o canal que é mais adequado pra falar sobre isso. Que é o Tecnologia e Classe, do Núcleo de Tecnologia da Soberana. E nós temos os camaradas dos Computer lá, no núcleo, que falam justamente sobre tecnologia da informação com perspectiva de classes. Então, sobre soberania digital, sobre colonialismo digital, sobre o uso das ferramentas digitais, sobre criptoativismo. E não é cripto no sentido de criptomoeda, tá? Isso tudo, eu não sou qualificado pra falar, mas graças a Deus fazer parte de um coletivo tem disso que a gente pode indicar pessoas muito, muito qualificadas pra passar as informações pra vocês. Então conheçam o Teclas, Tecnologia e Classe, que é um canal apresentado pelo nosso camarada Lucas Zavak. Se você fosse o Lula, como sairia da situação, eu acho que a situação do Maduro sem danos? Ele sempre foi ligado ao Maduro e ao regime da Venezuela, o golpe já é claro. Eu vou dizer uma coisa, eu não gosto muito de me colocar no lugar do Lula porque eu não sou ele, né? O que eu vou dizer é, eu entendo o que ele tá tentando fazer. Ele tá tentando colocar panos quentes. Cara, o Lula tá fazendo o que ele faz de melhor, que é conciliar. Então ele tá adotando essa postura intermediária de não acho que foi golpe, mas vamos ver as atas pra ter certeza. Justamente pra não abrir um flanco pra que a extrema-direita tenha mais um factoide pra atacar ele na mídia, nas redes sociais, pra chamar ele de apoiador de ditador. Eu entendo o que ele tá tentando fazer. Ele tá fazendo mais política interna do que externa, nessa altura. Então é tricampeão mundial de conciliação. Existe algum coletivo... Essa pergunta é legal. Existe algum coletivo como a Soberana em países falantes de inglês pra eu poder recomendar pros meus amigos? Então, a gente adoraria que sim, mas não. Quando a gente foi fundar o coletivo, a gente buscou ver se já tinha alguém feito isso em algum lugar do mundo, né? Eu não tô dizendo que não tem, mas a gente de verdade não conseguiu encontrar. Então, um coletivo que seja, em primeiro lugar, marxista-leninista, porque isso é muito importante, tá? Linha é importante. Que atue em ocupar as redes sociais de maneira coordenada
e que trabalhe para tirar as pessoas das redes sociais e colocar na militância. Não conhecemos, infelizmente. Adoraríamos inspirar outras pessoas. Adoraríamos que isso já tivesse acontecido pra gente aprender com a experiência das outras pessoas, mas a gente não encontrou. Tivemos que fundar o nosso próprio e construir os trilhos com o trem correndo. Aprender fazendo, tentar ler o máximo de teoria clássica o possível pra aproximar da nossa experiência que é nova. Mas não temos, infelizmente, não que eu saiba, se souber, eu adoraria que vocês me enviassem, porque é trabalhadores de todos os países univos, né? Não é trabalhadores do meu bairro univos. Boa tarde, Ian. Você conhece algo sobre o livro A Arte de Viver para as Novas Gerações ou sobre o movimento internacional situacionista em tempo? Parabéns pelo trampo, você é bravo demais. Cara, eu nunca ouvi falar de nenhuma das duas coisas. Eu vou pesquisar agora porque eu fiquei curioso. Deixa eu ver aqui. Não conheço de verdade isso aqui. Deixa eu ler a sinopse. É um livro de 2016 do Raul Vanhagen, um dos mais importantes livros do pensamento radical moderno. A Arte de Viver para as Novas Gerações é uma crítica apaixonada ao capitalismo atual e seus efeitos na vida cotidiana. Integrante da coleção Baderna, focada em ativismo político, o livro é uma espécie de best-seller internacional da subversão, com a influência decisiva no pensamento que levou ao famoso acontecimento de maio de 68 na França. Genérico, não sei do que se trata. O teclado fica muito longe de mim. Internacional Situacionista foi um movimento internacional de cunho político e artístico. O movimento IS foi ativo no final da década de 60. Eu não tô familiarizado com isso, gente. Tá, eu só fiquei pesquisando aqui porque eu fiquei curioso, mas eu não tô familiarizado com isso. Eu vou dar uma olhada depois, vou perguntar se tem alguém do coletivo que manja, só pra eu me inteirar melhor, mas eu não sei de verdade, assim. O Brasil Paralelo falando sobre a China e o comunismo, faz um vídeo sobre isso. Eu vou responder isso só porque isso é uma posição que eu tenho bastante assentada. Eu não acho muito produtivo a gente atuar no reboque da direita, tá, gente? Eu não acho muito produtivo. A direita produziu fato, produzir algum material e a gente ficar no reboque respondendo o material que a direita produz. Por que eu digo isso? Porque isso é uma coisa que é uma má administração do nosso tempo e do nosso trabalho. Gente, de verdade, você conta uma mentira em 1 segundo e pra desmentir ela talvez demore horas. Isso é uma maneira muito contraprodutiva de produzir material revolucionário. Então a gente tem que produzir algo positivo. A gente tem que produzir algo positivo no sentido filosófico, tá? Produzir algo que seja o que pauta o debate. E não ficar ao reboque de quem tá pautando o debate, que é a direita, pra ficar respondendo as mentiras deles. Eu acho isso... O nosso tempo é limitado, nossa militância é limitada, nosso trabalho é árduo, a gente não tem dinheiro e recursos vultosos que nem eles têm, então a gente não pode se dar o luxo de ficar no reboque, sabe? Então eu discordo da linha de ficar pegando produção de extrema-direita e respondendo. Salvo raras exceções, mas do Brasil Paralelo é horas e horas e horas e horas de mentiras e meias-verdades que o dispêndio de energia para responder não vale a pena. O que é mais produtivo? Nós criarmos nosso material e fazermos a direita ficar respondendo a gente. Isso é produtivo. Nós pautarmos o debate e enchermos os chats e os comentários da extrema-direita de perguntas que eles são obrigados a responder, porque são perguntas que eles não conseguem responder, isso sim é produtivo. Porque é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, gente. A gente tá do lado certo. Isso é uma baita de uma vantagem que a gente tem. Nós estamos do lado certo. Nós estamos com a verdade do nosso lado. E confrontar a direita com a verdade constrange ela. É isso que é pautar o debate. E eu não sou nenhum relativista, nenhum pós-moderno que diz, não, verdade depende do... A gente tá do lado certo, nós estamos do lado de quem trabalha, estamos do lado de quem sofre, estamos do lado de quem morre. A gente tá do lado da libertação de 99% da humanidade. A gente tá do lado de água para todos e não de champanhe para alguns. Esse é o lado certo. E eu nunca mais tolerei relativismo a respeito disso. Tô lendo as perguntas, tá, gente? Eu tive dificuldade de entender essa pergunta. Na faculdade de História tem alguma metodologia de estudo diferente? Tenho a impressão de que se 2 pessoas estudarem ao mesmo tempo determinado assunto, o historiador sempre vai saber mais do que quem não fez. Eu acho que isso é uma impressão só. Eu acho que isso é uma impressão. Não sei dizer. Ah, mas eu posso responder a sua pergunta de metodologia de estudo. Não que eu saiba. Eu vou até te falar uma coisa. Na faculdade, eu não aprendi de maneira formal nenhuma metodologia de estudo. De verdade, assim, tipo, eu não tive aulas de metodologia de estudo, eu tive aula de teoria da história e metodologia de pesquisa, isso eu tive, mas de estudo eu não tive. Tanto que eu desenvolvi a minha própria, a partir da prática, a partir da necessidade. Agora, eu acho um pouco, principalmente eu que sou historiador, afirmar isso de se 2 pessoas estudarem o mesmo assunto, o historiador sempre sabe mais, eu acho arrogante da minha parte. Eu não sei muito bem de onde vem essa impressão, não sei.
E eu, novamente, eu sou enviesado demais pra opinar a respeito disso. Porque eu, de verdade, aí falando um pouco numa linha mais pessoal, eu adoro história. História mudou minha vida, eu recomendo todo mundo que puder e quiser fazer história fazer. Abriu minha cabeça, afiou meu senso crítico, realmente me deu um propósito intelectual que eu não tinha antes. Então, eu gosto do que eu faço, não faria diferente, sabe? Cara, eu não consigo explicar meu método de estudo porque ele é cheio de tantos detalhes que eu aprendi na prática que eu acho que eu ia até mais atrapalhar do que ajudar explicando, sabe? Ia parecer que é algum método científico, sabe? Ou que tem algum embasamento cognitivo, e não tem. É uma coisa que se adequa ao meu cotidiano e à minha capacidade de reter informação, minha capacidade de analisar dados, minha capacidade de prestar atenção por tempo limitado. Você conhece o Como a Europa Subdesenvolveu a África, do Walter Rodney? Sim, eu li pra fazer uma live. Se você já leu, considera ele uma boa referência pra se entender colonialismo? Considero. Eu considero o Walter Rodney um excelente autor no geral, assim. Recomendo de verdade. Esse livro é muito... Eu vou até pegar a capa aqui, pra caso vocês não conheçam. Mas eu li esse livro pra fazer a live que eu não lancei ainda, né? Pra escrever uma parte da live de Burkina Faso. Vou pegar aqui, mas eu recomendo sim, eu li e gostei muito. Inclusive vai ter feira do livro, aí eu vou dar uma garimpada e separar livros que estão com preços bons e que valem a pena comprar pra vocês. Eu preciso olhar antes porque eu falei, eu tenho a memória ruim. Esse livro aqui, vale muito a pena, de verdade. 2 clássicos que eu li pra fazer a live de Burkina Faso, que eu não fiz ainda, mas pra escrever, né? Foi esse e foi o Neocolonialismo, Estágio Final do Imperialismo, do Kwame Nkrumah. São 2 que eu recomendo muito, gerais, assim. Beleza? Tem algum pesquisador que trabalhe com história da alimentação e gastronomia? Eu tive isso na faculdade. Tem um livro... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei se tem em português. Deixa eu ver se eu acho em inglês. Ah, tem em português. Esse livro aqui é o que eu vi na faculdade, ó. Na USP tinha história da alimentação. Foi meio história das drogas, assim. Porque o professor é especialista em drogas. Ele tem até um site chamado Desentorpecendo a Razão. Mas esse livro aqui era o manual que tinha lá. História da alimentação. Deixa eu ver os autores aqui. Jean-Louis Flandrin e Massimo Montanari. Esse livro aqui é um livrão que é uma referência legal, assim. Óbvio que ele é eurocêntrico, que só a porra, mas assim, a tradução. Você tem vontade de fazer outra formação? Tenho. Tenho vontade de fazer economia. Tenho vontade de fazer economia porque depois de estudar muito marxismo e depois de começar a estudar as coisas à luz do materialismo histórico, você sente falta de domínio de economia. E eu gostaria de estudar economia para dominar melhor a economia liberal mesmo. A economia burguesa. Isso é um desejo que eu tenho. Eu só não sei se vale a pena o dispêndio de energia, sendo que o meu trabalho na internet ainda tem avançado bastante, de maneira bastante satisfatória. Não, mas eu não vou estudar economia para aprender sobre o nosso campo. Você não estuda economia na faculdade para aprender sobre o campo contra-hegemônico. Você estuda para aprender ortodoxia. Mas é justamente isso que eu queria. Já viram o Humberto macetando liberal no vocabulário deles mesmos? Alguém doidão para fortalecer a causa gay. Peraí que eu me perdi aqui. Tô pulando coisa que eu não sei responder, gente. Mas obrigado por todas as doações, de coração. Alguma dica na ordem de leitura do Lenin? Ah, e não se preocupa com ser a pergunta feita muitas vezes. Meu papel como professor é responder a pergunta quantas vezes for necessário. Olha, ordem de leitura, se você nunca leu, eu acho que esse amarelinho aqui é legal ser o primeiro. O Estado e a Revolução. Porque o Lenin tem 3 grandes clássicos... 4, vai, mas vou falar 3. O Lenin tem 3 grandes clássicos que tratam de temas diferentes. Então, esse aqui, Estado e a Revolução, trata de Estado. Esse aqui, O que Fazer... Rosinha trata de organização, e o verdinho, que não tá aqui, trata de imperialismo. Então são 3 assuntos diferentes. Mas acho que esse aqui é o mais acessível. Esse aqui é Marx puro. Marx puro aqui, o Estado e a Revolução. Mas se você for ler, cara, pega esse Estado e a Revolução, O que Fazer e o Imperialismo, que é o verdinho, e lê os 3. Aí você já tá com uma base de Lenin básica. Verdinho, 40 gramas segundo o STF, exatamente. Trabalho produtivo e improdutivo, segundo Marx, na concepção do Marx, trabalho improdutivo é o trabalho que não gera mais valia. Eu dou um exemplo que é o mais visível, mas tem outros. Polícia. Polícia é trabalho improdutivo porque não é um trabalho que gera mais valia. É um trabalho absolutamente fundamental para o capitalismo, né, para controle da população, controle a partir da violência, mas é um trabalho que não gera mais valia. Isso é o que o Marx chama de trabalho improdutivo. E trabalho produtivo é o trabalho que gera mais valia, que adiciona valor através do trabalho. Tem que ter lido Marx para ler todo Lenin? Não. Dá para entender os 3 livros que eu falei sem ler Marx. Lógico, ler o Marx você entende tudo muito melhor e complexifica tudo muito melhor. Mas dá pra ler, não se preocupem, assim. Não vai pra economia, vai pra ciências contábeis, é a parte prática. Eu não quero a parte prática, eu quero a parte teórica. Eu queria estudar pra dominar melhor a teoria. Eu não quero praticar a economia, eu sou professor de história e eu vou ser professor de história até eu morrer. Você acredita no comunismo ou só no socialismo? Não sei onde você quer chegar, mas não é uma questão de crença. O comunismo não é uma crença,
O comunismo não é um estado das coisas que a gente quer impor na realidade. O comunismo é um movimento real em direção ao um estágio superior. Por isso que a gente fala em superação do capitalismo. Pra gente atingir uma etapa superior ao capitalismo. Então não existe muito o que acreditar aqui. Calma aí que é muita mensagem vindo de 50 lugares diferentes, gente. Não sou comunista, mas gosto dos seus vídeos pra entender os dois lados. Um é o lado do pescoço, o outro é o lado da espada, né? Por que as notícias da Coreia Popular sempre vêm do Reino Unido? Interesses? Elas não vêm sempre do Reino Unido. Boa parte das notícias vem de uma agência de notícias localizada na Coreia do Sul, que é a Radio Free Asia. E geralmente falam fontes anônimas da Coreia do Norte, ou fontes anônimas noticiaram pra Radio Free Asia. E isso é controle da informação imperialista, 100%, assim. Não existe nenhum compromisso com a verdade quando o assunto é Coreia Popular. Radio Free Asia, Rádio Ásia Livre. Existe Radio Free Europe também, Rádio Europa Livre. Se tem livre no nome e vem dos Estados Unidos, você já sabe que é embuste. Você já sabe que é golpismo, já sabe que é intervencionismo, já sabe. O que você acha da Alexander Alexeyevich? Obrigado pelos 15 reais. Anticomunista ferrenha. Acho uma tremenda perda de tempo e eu acho esse livro O Fim do Homem Soviético muito, muito chato. Ele é muito longo e ele é, assim... Existe anticomunismo que é mais qualificado, tá, gente? O dela é só rasteiro. Super baseado nas impressões dela. Terrível, detesto esse livro. Acho péssimo. E olha que tem livro de autor liberal que eu acho bom, tá? O J. Art Getty, que é um autor liberal que fala sobre a União Soviética, ele desce o pau no Stalin na União Soviética, mas eu acho que vale a pena ler os livros dele sim. Porque ele faz um trabalho de apuração de fontes fantástico. Então, existem anticomunistas e anticomunistas. A Svetlana Alexievich é uma das mais rebaixadas, assim. Por que e como acontecem as crises cíclicas do capitalismo? Isso aqui tem a ver... Eu vou explicar de maneira rasa, mas não é uma razão única. Isso tem a ver com o problema da realização do capital. Que é capital, para ele se tornar capital, ele precisa completar um determinado circuito. Então, a palavra capital, ela é fundamental para entender isso, porque ela não é sinônimo de dinheiro. Muita gente acha que capital é o que você tem no banco, ou eu estou com o meu capital, me falta capital. Não é isso, gente. Capital e dinheiro são coisas diferentes. O dinheiro que você usa para comprar as suas coisas. Você usa para pagar suas contas, para comprar comida, para comprar roupa, para consumir. O capital, ele não serve para isso. Capital, ele começa como uma soma em dinheiro, uma soma muito voltosa, diga-se de passagem, principalmente no capitalismo industrial, e que é aplicado em meios de produção e força de trabalho, as duas coisas, tá? Meios de produção e força de trabalho, para gerar mais de si próprio. E isso em permanente expansão. O que acontece? Para o capital completar esse circuito, ele precisa se realizar, ou seja, as matérias-primas são transformadas pelo trabalho em algo com mais valor. Então, o metal é transformado num copo através do trabalho. O metal é transformado nessa garrafa através do trabalho. Essa garrafa tem mais valor que o metal. Só que, para isso se completar, para esse circuito do capital se completar, essa garrafa precisa ser vendida. E o problema é, existe um limite para quantas garrafas podem ser vendidas no mundo, né? Então, em sociedades determinadas, por exemplo, a Inglaterra encerrada, né, que é onde o capitalismo aconteceu pela primeira vez, como o capital está em constante expansão, e não existe capital parado. Ou ele está crescendo ou ele está decrescendo. Ele não fica parado. Faz parte da dinâmica interna dele, tá? Existe um limite para a realização do capital. E aí existem algumas saídas, né? Encontrar mercados novos. E aí que existe o imperialismo, o colonialismo, a exportação de capital, a exportação de mercadorias. Ou destruir o tecido produtivo e construir tudo de novo. Por isso que guerra é uma oportunidade de enriquecimento de certos setores capitalistas. Por exemplo, de transformar setores que estavam com capital com crescimento lento em setor bélico, ou destruir todo o tecido produtivo de uma sociedade e tê-lo que reconstruir para expandir esse capital de novo. A Segunda Guerra é um exemplo disso. A razão pela qual os Estados Unidos conseguiu se alçar como hegemon global foi por conta da expansão do capital estadunidense depois da destruição da Segunda Guerra. Porque eu não preciso lembrar para vocês que os Estados Unidos não foi palco de guerra. Então a crise do capital, a principal raiz da crise do capital, vem do problema da sua realização. Sim, Afeganistão, Líbia, Iraque. O Iraque é um exemplo patente disso, tá? Se destruiu o Iraque e se expandiu o capital estadunidense dentro do território iraquiano, assim, de maneira predatória. Foi um exemplo clássico de destruição do tecido produtivo. Então, essas medidas de encontrar novos mercados ou de destruir o tecido produtivo são medidas para evitar as crises cíclicas do capitalismo, nas quais o capital não tem mais para onde se expandir, por conta do problema da realização. Não sei se foi muito claro, mas eu te dei pelo menos uma pontinha do que significa isso aqui. Cara, o franco CFA é uma das maiores excrescências que existe no mundo contemporâneo. É bizarro viver num mundo que isso vive... É bizarro viver num mundo ao mesmo tempo que existe o franco CFA. Muito esquisito, sabe? É um negócio que parece que a gente tá vivendo na época do Cecil Rhodes, tá ligado? Duas perguntas. O que você acha do Felipe Neto no ICL e qual que é o cheiro do João Carvalho? O Felipe Neto no ICL, sinceramente, acho ótimo. Acho ótimo. Vou falar uma coisa que o Humberto me ensinou logo cedo.
O maior problema da esquerda, principalmente da esquerda revolucionária, é falta de recurso. É falta de recurso. Se a gente tivesse os recursos que a direita tem, a gente já tinha organizado a classe trabalhadora em número mais do que o suficiente, tá? A questão é, quanto mais recurso que a gente tem para campos que são amigáveis com a esquerda radical, porque o ICL é um campo amigável com a esquerda radical, apesar de não ser um campo de esquerda radical, quanto mais recurso, melhor. Então, o que eu acho que o Felipe Neto pode trazer pro ICL é mais caminhos, mais recurso, mais comunicação, mais competição mesmo. Acho ótimo, de verdade. Eu não expliquei, né? Franco CFA é uma moeda utilizada em entre aspas, colônias, que são colônias ainda, tá? Mas ex-colônias da França na África, e é uma moeda que é emitida na França. Quem emite a moeda do país africano é a França. Deixa eu ver quais países ainda usam Franco CFA, que eu não vou lembrar de todos. Que antes era literalmente moeda colonial francesa, mas mudou. Agora é da comunidade africana. Ó. Camarões, Costa do Marfim, Burkina Faso, Gabão, Benin, Congo, Mali, República Centro-Africana, Togo, Níger, Chad e Senegal. Usam uma moeda emitida na França. Ah, e o cheiro do João Carvalho? Ah, o João Carvalho, ele é bastante afeito de perfumes amadeirados, né? Então eu posso dizer que o João Carvalho tem cheiro de pau. Esse é o meu veredito. Live Pix pra agradecer por me apresentar o camarada Zavak. Pô, o Zavak é fantástico, gente. Realmente, acompanhem o Teclas, o canal que ele tem apresentado. É muito, muito bacana, eu aprendo muito, eu assisto religiosamente, assim. Poderia falar da situação do massacre iminente no Mato Grosso do Sul? Não tô acompanhando. Vou buscar saber pra trazer pra vocês semana que vem, porque eu não sabia. Trabalho em empresas com clientes do Brasil Paralelo e bets, me sinto mal. Cara, isso é uma coisa interessante. Eu entendo você se sentir mal. Porque já fizeram essa pergunta antes, e é complicado. Eu entendo você se sentir mal, mas eu acho que é bom você trabalhar e não sentir culpa. Não sentir culpa. Porque não fique pensando... Eu vou fazer uma analogia, tá? Vou fazer uma analogia que eu tenho certeza que você vai concordar com o que eu tô falando. E talvez isso contribua pra você colocar o seu trabalho em perspectiva. Imagina o seguinte. Maceió tá afundando. Vocês sabem disso, né? Maceió tá afundando. Maceió tá afundando por conta da mineração de salgema. Debaixo da cidade. Essa mineração, ela foi feita por uma empresa chamada Braskem. Que é Brasil Chemical, se eu não me engano. E aí imagina o seguinte. Imagina eu chego pra vocês e falo assim. Malditos mineradores que ficam minerando salgema e estão destruindo Maceió. Esses mineradores deviam ter pensado 2 vezes antes de afundar a cidade. Bom, por que nesse caso parece um absurdo o que eu tô falando? Por que nesse caso fica muito claro que a culpa não é dos mineradores, mas sim da empresa? Pensa que a sua situação é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. É que talvez porque o seu trabalho seja mais de cunho intelectual, talvez a culpa pareça mais patente por conta do... Talvez você se sinta até meio cínico de estar tendo que criar coisas que você não acredita e falar coisas que você não acredita. Eu acho que a culpa vem mais daí. Mas pensa que trabalho é questão de sobrevivência. Pensa que você está vendendo a sua força de trabalho em troca da sua sobrevivência. E que não existe uma maneira de fazer isso sem impacto na sociedade capitalista. É uma coisa que a gente não tem escolha. Os trabalhos no capitalismo, eles são alienados. E a palavra alienado vem da mesma raiz da palavra alienígena mesmo. Que é algo de fora, algo distante. O trabalho que você faz tá distante de quem você é. Pensa, se você aprender a pintar um dia, você vai colocar quem você é na pintura. Você vai pintar e olhar e falar, eu me coloquei, eu me vejo no que eu tô fazendo. Quando você trabalha nessa empresa de marketing, você não se vê no que você faz. Você faz porque você tá vendendo a sua força de trabalho. E isso é que é importante da diferenciação que o Marx faz de vender força de trabalho e vender trabalho. Você tá vendendo a sua força de trabalho e sua capacidade intelectual. Então, por isso que a gente fala que o trabalho é alienado. Você não externa quem você é no seu trabalho. Você tem que vender a sua força de trabalho em troca da sua sobrevivência. E, inclusive, uma das coisas importantes do socialismo e, eventualmente, do comunismo é a superação do trabalho alienado. De um trabalho que não seja alheio a quem nós somos. De que a gente se veja no que a gente cria. De que a gente saiba que a gente está costurando roupa para vestirem. De que a gente saiba que a gente está cozinhando comida para comerem. E não que a gente está vendendo a nossa força de trabalho para criar algo que é alheado das nossas mãos. Seu trabalho é a mesma coisa. Então pensa nessa questão, por exemplo, dos mineradores de salgema. Você nunca ousaria colocar a culpa do afundamento de Maceió num minerador. Então por que no seu trabalho isso não é claro? Porque com os mineradores é. A gente sempre vê a clareza... a gente sempre vê com clareza a culpa das empresas. A gente vê com clareza o rompimento da barragem como sendo culpa da Vale. Sabe, a gente vê a destruição e a contaminação como sendo culpa das empresas. A gente vê a contaminação do Amazonas como sendo culpa da Hidra. E não do trabalhador que construiu o cano. Entende? Com trabalho intelectual é a mesma coisa. Então, eu não vou conseguir fazer com que você pare de sentir culpa. Ou, desculpa.
eu não vou conseguir fazer com que você pare de... Recapitulando, eu falei errado. Não vou conseguir fazer com que você pare de se sentir mal. Mas é bom você trabalhar e não sentir culpa. E não achar que as mazelas da sua área são culpa sua. Sacou? Eu achei engraçado isso. Comenta o mouse por assinatura da Logitech. Deixa eu ver se eu acho a notícia, que eu achei isso aqui engraçado. Que isso aqui tem super a ver... Isso aqui tem super a ver com o que a gente tava falando sobre o problema da crise do capital, ó. Saca só. Vale a pena? Logitech fala sobre projeto de mouse por assinatura que dura pra sempre. Mouse por assinatura. A gente já tinha visto, eu tinha falado há muito tempo atrás sobre algumas funções de carro por assinatura. Então tinha, eu não consigo lembrar, gente, mas era aquecimento do banco do carro por assinatura. Tinha alguma coisa assim de, você comprava o carro, mas tinha que assinar um plano pra poder usar pra desbloquear carro com DLC, exatamente. Você tinha que desbloquear o carro lá. E eu vi também uma menina no TikTok falando assim, eu comprei uma impressora e a impressora eu não consegui usar se eu não assinasse o plano de usar a impressora. Então, o que isso aqui tem a ver com o que a gente tava falando? Lembra que a gente tava falando sobre as crises cíclicas do capital? Lembra que eu falei que uma das crises do capital é o problema de realização do capital? Ou seja, do capital se expandir de maneira eterna? Essa coisa de fazer as assinaturas tem a ver justamente com isso. Tem a ver com o capitalismo tentando criar saídas para que o capital continue se expandindo, mesmo quando as pessoas já obtêm os bens de consumo. Então, uma maneira de não resolver essa crise, mas adiar ela. Adiar o máximo de tempo possível. Por isso que a gente chama de capitalismo tardio, que é o capitalismo encontrando na tecnologia... Que a tecnologia no capitalismo não vem pra libertar a gente, vem pra escravizar a gente. Imaginem o que o acesso ao celular trouxe pra muita gente pobre no Brasil. Bom, trouxe 14 horas de trabalho carregando comida nas costas, andando de bicicleta numa cidade perigosa. Foi isso que o celular trouxe. Foi isso que a tecnologia trouxe. Não sei se é a assinatura do Nego Di, espero que não. Trouxe... Exato, eu não tinha entendido, agora eu entendi o que vocês estão dizendo. A tecnologia trouxe bet e tigrinho. Trouxe um cassino... na palma da sua mão, pra você nem precisar se deslocar pra perder todo o seu dinheiro. A África poderia ser o epicentro mundial pra revoluções socialistas? Eu acho que muito possível. Muito possível. Acho de verdade. Lembrando que a África teve a última grande onda de revoluções, né? Grande onda de revoluções, África e Oriente Próximo. Aconteceram na década de 70. Então a gente tem a Revolução de Angola, a Revolução de Moçambique, a Revolução de Guiné-Bissau, a Revolução da Etiópia. A gente tem uma onda de revoluções acontecendo na década de 70 na África. Esse espírito é muito vivo lá. A guerra civil em Angola, que foi por conta da revolução, acabou em 2002. Sabe, comunismo ainda é uma coisa viva lá. Se o ioiô fosse esporte olímpico, você ia representar o Brasil só se fosse como juiz. Porque eu não sou uma pessoa disciplinada o suficiente pra competir. Tem novidades do programa com a Laura? A gente vai gravar os últimos episódios essa semana. Que a gente vai lançar a temporada inteira, gente. É um nível de produção, um tamanho de produção que a gente nunca tinha feito antes. Então eu espero que valha a pena. Não tô querendo criar hype onde o hype não é devido, tá? Só tô justificando a demora porque daqui pra frente a tendência é não demorar tanto. A gente tava descobrindo muito o nosso formato. O que eu falei, gente, meu formato é... Tá, eu tô na minha sala agora, tá? Eu já recebi mensagem de gente achando que eu tô no estúdio, eu tô na minha sala. Isso aqui atrás é o meu sofá. Essa é a maneira que eu acostumei de fazer conteúdo. Quem me acompanha há mais tempo sabe quantos anos eu demorei pra comprar uma câmera. Eu usava webcam, agora eu tenho câmera. Eu usava o microfone daquele kitzinho de R$150 lá que vem com tudo. PM800, um negócio assim. Eu usei por muito tempo até enferrujar. Gente, não vou falar sobre anarquismo. Não falo sobre anarquismo. Perguntem pra anarquista sobre anarquismo. Todas as vezes que eu falo desse assunto, nunca é uma coisa que é levada como um debate intelectual. É sempre levado como um ataque, é sempre levado como sectarismo da minha parte. E isso sempre me gerou uma puta de uma dor de cabeça. A maior parte das vezes que eu fui hostilizado na rua foi por anarquistas, não foi nem por gente de direita. Então eu, assim, por uma questão de preservação pessoal da minha sanidade, eu não falo sobre esse assunto. Já tentei falar de boa fé e não funciona. Isso aqui é um canal marxista-leninista e eu vou responder sobre marxismo-leninismo. O que é capitalismo tardio? Olha, tem um vídeo meu que explica isso de maneira mais profunda, que é o vídeo sobre realismo capitalista. Lá no vídeo do realismo capitalista, eu explico as origens desses termos. A origem do termo capitalismo tardio e a origem do termo realismo capitalista. Mas capitalismo tardio é uma expressão que se convencionou a usar para explicar o capitalismo que nós vivemos, que é um capitalismo pós-fordista, um capitalismo pós-industrial, um capitalismo no qual os serviços... E isso é uma coisa bastante eurocêntrica, tá? Diga-se de passagem. Mas é um capitalismo pós-serviços, um capitalismo que a tecnologia da informação é fundamental para entender as relações de trabalho, e um capitalismo no qual as relações de trabalho são cada vez menos formalizadas. É isso. Então, existe um resumo bastante categórico de o que é
capitalismo tardio, que é quando as contradições do capitalismo são tão aparentes que elas não são mais veladas. Elas são absolutamente quase que pornográficas, assim. Que é a galpão da Amazon no meio de uma favela no México, sabe? Que é uma coisa que eu mostro lá no meu vídeo sobre realismo capitalista. Me lembrem de um outro exemplo, que é o exemplo cyberpunk high-tech low-life, sabe? Que é tipo pessoa em situação de rua com celular. É esse nível de... NFT é bom. É criptomoeda e NFT. É fã de banco. São essas contradições que são tão aparentes que elas não são nem mais... Elas não entram nem mais no campo do controle ideológico. Elas são só explícitas, sabe? É tipo o entregador do iFood com bike alugada. Que é um nível, assim, de contradição atroz, sabe? Por que o capital não fica parado? Por que ele tem que se expandir? Porque a própria definição de capital é a expansão. Lembra que eu falei que o que define capital é essa relação... Na verdade, o capital é uma relação social, tá? Não entendam capital como algum objeto que você pode apontar e falar isso aqui é capital. Diferente do Paulo Guedes falando, aquela tesoura de jardinagem, eu tenho esse capital tesoura, sabe? O capital é uma relação social. E é uma relação social que se estabelece em um determinado desenvolvimento produtivo da sociedade. Então, o capital, para ser capital, por definição, ele precisa se expandir. Ele precisa começar como uma soma em dinheiro e precisa terminar esse circuito como mais dinheiro. Se ele interrompe esse ciclo, ele deixa de ser capital. E esse capital, ele é expandido a partir da compra, da aquisição de meios de produção e necessariamente de força de trabalho. A exploração da força de trabalho é imprescindível para o ciclo, o circuito que o capital tem que fazer para ser capital. Não é à toa, gente, que o Marx escreveu 3 livros gigantescos chamados O Capital. Porque é uma dinâmica social difícil de entender. Porra, então eu sou capitalista? Duvido muito. Como funciona dinheiro no socialismo? Vai ter dinheiro no comunismo? Bom, no socialismo, nada muito diferente do que você conhece. O que acontece é que, no socialismo, a lógica do capital não é mais o centro das relações sociais e econômicas. Então, socialismo não é só a socialização dos meios de produção, mas é também a superação da economia de mercado. Então, o dinheiro, ele é usado para liquidar contratos, né, como se usa na linguagem formal da economia. Mas ele não é mais utilizado como fonte de acúmulo de capital, como representante do capital, como o melhor representante do capital, né? Porque capital não precisa ser dinheiro necessariamente, mas ele é o melhor representante do capital. E no comunismo não tem como saber. O que definitivamente no comunismo não vai ter é a lógica do capital. Isso a gente tem toda certeza, porque é uma contradição com a própria concepção de comunismo. Mas dinheiro como um meio de transação, um meio de liquidar contratos descentralizado, não sabemos. A gente tem que ver conforme o desenvolvimento das forças produtivas, né? Salário, Preço e Lucro é um dos melhores livros para entender a dinâmica do capital? Não exatamente. O melhor para entender a dinâmica do capital é O Capital, principalmente o primeiro volume. Aí, para entender isso, tem que ler o livrinho, o livrão, né? Tem que ler o livrão. Que eu só não coloco aqui na minha prateleira porque ele é muito pesado. Inclusive, eu tô com o livro do Pitilo aqui. Eu não tinha mostrado para vocês. Né? Que é o livro que ele tinha ficado de me mandar sobre a Guerra Patriótica do Stalin. Que são os discursos e cartas do Stalin durante a guerra. Muito massa. É fininho, vale a pena ler. É um livro muito interessante para entender esse lado da guerra que a gente negligencia muito aqui, né? Que é o lado da União Soviética. Olha só, para dar um exemplo para vocês. São as ordens do Stalin, aniversário da Revolução, telegrama de saudação, resposta às perguntas do New York Times, ordens, discurso. Vale muito a pena, viu? E o outro livro é A Contra-História do Liberalismo do Losurdo. Você acha que o Império Americano tá dando os últimos suspiros? Eu não gosto de falar isso, sabe por quê? Porque se fala isso há muitas décadas já. Um dos livros que foi best-seller na década de 80 é um chamado Ascensão e Queda dos Grandes Impérios, que é um livro que justamente tinha a tese de que o Império Estadunidense estava dando seus últimos suspiros. Isso em 1980. Então, assim, tentar prever o futuro não é muito a nossa praia, sabe? O que a gente vai lutar é para que isso não seja superado de maneira espontânea. A gente vai lutar para que a gente execute a revolução e emancipe a classe trabalhadora a partir do nosso próprio trabalho. E não fique esperando as coisas caírem do céu ou os aliens chegarem, como diria o grande teórico Posadas. Como você rebate os argumentos do tipo os comunistas atuais não conseguem dialogar com o povo trabalhador como se não houvesse alguma identificação? Isso tem um fundo de verdade, mas hoje em dia isso não está se confirmando mais. Depois do fim da União Soviética, os comunistas, em vários lugares do mundo, mas no Brasil com certeza, tiveram uma postura muito defensiva. Ou seja, simplesmente defender a própria existência e não o próprio avanço do seu campo. Então, sim, o comunismo no Brasil foi rebaixado como linha nessa época e se encastelou nas salas de universidade para debater basicamente marxismo ocidental. Hoje em dia isso não é mais verdade. E para provar esse ponto, existe um partido chamado Unidade Popular, que é um partido que cresce exponencialmente
e que é pra vocês terem uma ideia. Primeiro, pra rebater essa coisa de comunismo é coisa de branco. A UP, somando pretos e pardos, é o partido que mais tem pretos e pardos no Brasil, proporcionalmente. É um partido comunista. Partido comunista. É o que mais tem, proporcionalmente, pretos e pardos no Brasil. Então, primeiro de tudo, essa coisa de que comunismo é coisa de branco não se confirma mais. Não é uma coisa que tem respaldo na realidade. Caso vocês queiram saber, o partido que tem mais brancos é o PCO. O PCO tem mais brancos do que o Partido Novo. Segundo, dá uma olhada nos movimentos de massas da Unidade Popular, nos movimentos sociais. Por exemplo, o MLB. Gente, o MLB trabalha no Brasil inteiro com ocupações urbanas. É classe trabalhadora mesmo. Então a questão é, comunismo, quando ele consegue chegar na classe trabalhadora, os trabalhadores estão do nosso lado. A questão é que, por muitos anos, ele não foi ofertado para a classe trabalhadora. Então, não é uma questão de os trabalhadores olharam o comunismo, olharam o fascismo e optaram racionalmente, ponderando as propostas por um dos dois lados. O comunismo sequer era ofertado para a maior parte dos trabalhadores em anos recentes. Então, o nosso trabalho é fazer com que essa oferta seja feita. Esse é o nosso trabalho. Bom, gente, eu vou me encaminhando pros finais. Nós teremos atualizações a respeito dos programas que estão por vir. Eu espero que vocês gostem das coisas novas que a gente tem para apresentar. Em breve teremos vídeo ensaio no canal História Pública. Eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante vocês com formação marxista. E é isso. Façam boas tatuagens. Não façam perguntas canalhas para as pessoas. E assistam o vídeo com o Santinelli, que é sobre moradia. Eu estou fazendo uma série, caso vocês não saibam, né? Eu estou fazendo uma série com o Thiago sobre desbancando mitos comunistas, né? Mitos anticomunistas, no caso. E nós fizemos os dois que eu acho que são os mais caros para os brasileiros, que é fome e falta de moradia. Mas teremos mais, tá? A gente não tem planos para acabar tão cedo. Mito não falta aí na mesa. E vocês sabem muito bem que a frequência é toda semana quando a gente quiser. Essa é a frequência do nosso programa. Então é isso, fiquem bem, bebam água e façam boas tatuagens.